Você já parou para pensar sobre como tudo ao seu redor é feito? Do seu celular, as estrelas e até mesmo você. Tudo isso começa a partir dos maravilhosos elementos químicos. E se eu te contar que existe uma forma de ver esses elementos químicos como você nunca viu antes? Oi, gente, esse é o Caminho Literário e hoje eu vou falar sobre um dos livros mais lindos que eu tenho na minha coleção, o livro Os Elementos. Eu tenho esse livro há alguns anos e eu vejo pouca gente falando da beleza e da importância desse livro. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo comentando sobre esse livro daqui. Normalmente na escola a gente aprende pouco ou tenta aprender sobre átomos e as características do átomo, como elétrons, prótons, algumas aplicações, moléculas químicas, reações, etc. Mas uma situação que eu vejo bastante, eu falo isso porque eu sou professora de química, é que as pessoas não costumam associar o que a gente estuda com o mundo real, dia a dia. A gente fala sobre átomos de alguns elementos, mas a gente mesmo assim não tem essa associação rápida e visual de como a gente pode encontrar esses elementos na natureza. Então, às vezes a gente vê HCl, H2O, HBr, CO2, mas a gente não sabe exatamente quais os elementos que compõem essas moléculas, o que são essas moléculas, quais as propriedades que esses elementos têm e etc. Então, nesse livro aqui, os elementos, uma exploração visual, ele mostra basicamente todos os elementos que a gente tem na natureza e quais são as aplicações desses elementos que a gente pode ter. Então, é um livro feito por um fotógrafo, na verdade dois, e é simplesmente lindo, divino, as formas com que eles mostram os elementos. A gente vai ver isso agora. No início do livro, ele mostra uma tabela periódica e normalmente quais são as famílias associadas. Então a gente tem desde o primeiro elemento até os metais de transição, as camadas. Então ele conta um pouco sobre como essa tabela periódica se organizou ao longo do tempo. A gente sabe que a tabela periódica é organizada a partir do número atômico. O número atômico é o número de prótons que o elemento tem no núcleo do átomo, ou seja, aquela partícula positiva, o próton que está no núcleo. Todo elemento tem um número de prótons específico, ou seja, um número atômico específico. E a tabela periódica é organizada a partir do número crescente desse número atômico. Então, antes de eu mostrar esse livro daqui, se você tiver interesse em comprar ele, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link confiável na loja da Amazon. E se você comprar com esse link, eu vou ganhar uma pequena comissão e você não vai pagar nada a mais por isso. Vamos lá. Então, gente, eu vou mostrar o vídeo agora dessa forma que eu acho que é mais fácil para a gente visualizar. Aqui no início a gente vê o hidrogênio. Então, ele fala desde propriedades até aplicações, onde que ele está. Fala também sobre o estado da matéria, a ordem de preenchimento de elétrons. E você pode ver que ele é extremamente lindo. E isso é só do primeiro elemento da tabela. Então, aqui o hélio, onde a gente pode encontrar o símbolo que representa esse elemento, sua localização e várias outras coisas. Então, ao longo do livro, você pode ver de diferentes elementos químicos, na verdade, de todos os elementos químicos. O carbono, por exemplo, que está na forma aqui de diamante, mas também pode ser encontrado na forma de carvão, o carvão aqui. Então, assim, é um livro bastante completo e bonito aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Tem de todos os elementos químicos e as suas aplicações e propriedades. Então, aqui a gente pode ter nessa parte final, praticamente os últimos, o urânio, as aplicações do urânio. Então, é curioso que a gente tem desde a aplicação até uma descrição do que era aquilo. Então, aqui, por exemplo, uma tigela de cerâmica famosa por ser radioativa. Assim, aqui um frasco com urânio. Aqui o neptúnio, o plutônio, americium, o cúrio que foi descoberto a partir da Marie Curie. Aqui a gente tem a parte final do livro, o estênio, férmio. Aqui os outros elementos,
o Mendeleev, que o Mendeleev foi inclusive o cientista que fez a organização da tabela periódica, né? Inclusive ele organizou ela de uma forma com que essa organização permitiu com que ele deixasse espaço para alguns elementos que nem tinham sido descobertos ainda. Então esse cara é muito gênio. E aqui a gente tem na parte final o autor, que tinha aproximadamente 2.300 amostras de elementos químicos, ele com as suas amostras, e os agradecimentos. Então, se você gosta de ciência, com certeza eu recomendo que você compre esse livro daqui, Os Elementos, porque ele é simplesmente lindo, assim. Ele é um livro que ele vai trazer um conhecimento muito específico que você nunca iria conhecer no dia a dia, caso você não pesquisasse elemento por elemento. E de uma forma visual maravilhosa, porque você vai ter acesso a fotografias e a curiosidade sobre as imagens que você normalmente não tem no dia a dia. Então, se você gosta de ciência ou quer presentear alguém que goste, eu recomendo demais que você compre esse livro. E aí, o que vocês acharam desse livro? Eu acho ele maravilhoso, eu tenho ele há alguns anos, na verdade, e de vez em quando eu quero consultar algum elemento químico que faz parte do meu dia a dia, pensar como é que esse elemento pode estar aplicado em alguma coisa. Eu dou uma conferida, ou às vezes eu quero só passar o meu tempo, adquirir um pouco mais de conhecimento. Esse livro daqui também faz parte da minha rotina. Além do mais, ele é um item de decoração. Imagina uma biblioteca. Esse livro daqui é maravilhoso. E aí, o que vocês acharam do livro? Vocês já conheciam ele? Me conta nos comentários. Lembrando que você quiser comprar, o primeiro comentário fixado vai estar o link. E até o próximo vídeo. Tchau!